Pois bem, finalmente estamos começando aí um novo assunto de matemática, né, que é estatística básica, tá certo? Na verdade eu estou nominando de estatística básica 1, mas não existe essa coisa de estatística básica 1, é apenas para a gente dividir o conteúdo, certo? Então essa parte da estatística que vai até as medidas de tendência central, geralmente nós chamamos de estatística 1, básica 1, tá certo? E essa parte que trata das medidas de dispersão, que desvio padrão e por aí vai, nós chamamos geralmente de estatística básica 2, ok? Esse assunto é um assunto que nós consideramos um assunto fácil, certo? Pelo fato dele ser um assunto extremamente contextualizado, ok? Ou seja, tratar de coisas que a gente vê com relativa frequência no nosso dia a dia, ok? Mas vamos lá. O que nós iremos aprender efetivamente nessa aula? Nós iremos aprender conceitos básicos de estatística, certo? Na verdade, essa é a aula 2, ok? Porque a aula 1 foi uma aula introdutória onde eu coloquei um pequeno texto sobre censo, né, um texto do livro, e pedi para vocês discutirem esse texto, né, e também responder 3 questões referentes a esse texto, tá certo? Era apenas um texto de caráter introdutório sobre estatística, certo? Para a gente perceber qual é o objeto de estudo, ou seja, o que é que estuda a estatística. Isso aí não precisa discutir porque com certeza vocês já sabem. Bom, veja só, pesquisas nacionais, né, uma pesquisa referente à última eleição presidencial nos Estados Unidos, ok? Você percebe aqui o Biden na frente, né? O Trump em segundo, essa pesquisa feita por um instituto, ok? E aqui a outra pesquisa feita por outro instituto também mostrando o Biden na frente, né? A minha intenção aqui não é, evidentemente, incentivar alguém a votar em determinado político, porque de fato a gente não vota nos Estados Unidos, né? É apenas para trazer aqui o objeto de pesquisa, o objeto de estudo da estatística, beleza? Bom, aqui nós temos uma pesquisa do campo eleitoral mais próxima da gente, uma pesquisa do Recife, mas novamente a gente não vota no Recife, tá certo? É apenas para trazer aqui um objeto de pesquisa, de estudo da estatística e mostrar como o objeto de estudo da estatística está muito presente no nosso dia a dia. Beleza? Bom, então veja só, uma pesquisa aí para prefeito do Recife, né, da eleição ainda que vai acontecer no próximo domingo, ok? Então, só lembrando que aqui mostra João Campos na frente, Mendonça e tal, né? Marília Reis, os candidatos, né? A pesquisa feita pelo Ibope, tá certo? Uma pesquisa aqui feita para a cidade de São Paulo, né? Mostrando que o candidato do PSDB, o Bruno Covas, está na frente e tal. Essa pesquisa foi divulgada no dia 30/10, certo? Pesquisas bem recentes, 10 de outubro. Mas é evidente que as pesquisas, elas não são utilizadas apenas, para fins eleitorais, tá certo? Perceba aqui uma pesquisa bem interessante que mostra o número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade, no Brasil, ok? Então, se a gente observar, por exemplo, a nossa região, que é a região Nordeste, olha, esse número verdinho refere-se ao ano 2016, esse número vermelhinho tendendo para o roxo refere-se ao ano 2017, esse número aqui meio marrom refere-se ao valor 2018 e esse número azul refere-se ao ano de 2019, ok? Então você percebe aqui pela pesquisa, olha, que o número médio de anos de estudos da população nordestina tem aumentado, E a gente percebe por esse mapa que em 2019 a região do país em que as pessoas têm maior média de estudo, anos de estudo em média,
é a região sudeste, onde está São Paulo, Rio de Janeiro, né, Minas Gerais. Região sul 9,7 e por aí vai, ok? Entre homens e mulheres, a gente percebe uma ligeira aqui, ó, vantagem com relação às mulheres. A gente percebe que as mulheres têm 9,6, em média, né, 9,6 anos de estudo, enquanto os homens no Brasil têm 9,2. Com relação à etnia, a gente vê o seguinte, né? Com relação à etnia, então, quem se declara como branco, da cor branca, tem em média 10,4 anos de estudo, né? E quem se declara em cor preta ou parda tem 8,6, né? Então a gente percebe ainda como muitas pessoas dizem que não existe racismo no Brasil, mas assim, né, como ainda as populações que não são brancas no Brasil, elas ainda são, de certa forma, marginalizadas, ok? Bom, aqui nós temos o valor consolidado para o Brasil. Olha. Então, em termos gerais, a população brasileira ela tem 9,4 anos de estudo, não é? Em média, para pessoas de 25 anos de idade ou mais, né? Que seriam quando as pessoas já teriam terminado, por exemplo, uma idade suficiente para a pessoa terminar um curso superior, ok? Então, aqui ainda é um valor extremamente baixo ainda, não é isso? Se você contar os 9 anos do ensino médio, mais 3 anos os 9 anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio, vai dar 12, mas digamos assim, 4 anos de um curso superior, então eu teria 16 anos de estudo, certo? Que é o normal de uma pessoa, mas aí você tem no Brasil em média 9,4 anos de estudo na população. Aqui eu tenho um gráfico bem interessante que é o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos por nível de instrução, ou seja, aquela coisa, será que quem estuda mais recebe mais, ganha mais dinheiro? Mas a questão aqui é uma média, né? Então, veja só, assim, o total, a renda média do brasileiro é R$ 2.308, é a renda média, isso não quer dizer que todo mundo ganha isso, né? Está longe, então, a maior parte da população ganha bem menos do que isso, e uma pequena parte ganha muito mais do que isso, então quando calcula-se a média, então chega-se a R$ 2.308 digamos assim, o salário médio, a renda média do brasileiro, ok? Mas perceba aqui uma coisa interessante, olha, pessoas com ensino superior incompleto, ou seja, são pessoas que têm apenas o ensino médio, certo? Elas no Brasil recebem em média R$ 2.242, ok? Pessoas com ensino superior completo, não é nem pós-graduação, mestrado, essas coisas aí, ok? É apenas com ensino superior completo. No Brasil, em média, elas ganham R$ 5.108. Né? Então, se a gente olhar pelo caráter, é claro que, como eu estou falando, nem todo mundo que tem ensino superior recebe isso aqui, né? Tá certo? Tem muita gente com ensino superior que ganha muito mais do que isso, e tem gente com ensino superior que ganha menos do que isso aqui, ok? Mas se a gente for fazer uma média, chega-se a esse valor. Então, se a gente observar direitinho, olha, compensa, não é? Não apenas pelo caráter financeiro, mas assim, pelo caráter da formação cultural, você ter aí um ensino superior, tá certo? Se você olhar pelo caráter financeiro, já compensa, porque veja só o gráfico aqui, a barra como vem bem para frente. Né? Enquanto quem tem o ensino médio, o ensino superior é incompleto, tá certo? O gráfico aqui não é nem metade, né? Tá certo? Dessa barra aqui. Ok? Bom, mas um questionamento que as pessoas se fazem com relativa frequência, se as pesquisas, será que de fato elas são confiáveis? Será que devemos confiar nas pesquisas? Bem, vamos lá. Vamos levantar um pouquinho aí essa discussão, né? Então nós temos aí a figura do presidente dos Estados Unidos, Trump, né, onde ele diz o seguinte: Trump garante que pesquisas estão erradas e que ele vai vencer as eleições. Se não fala, na verdade, esse texto aqui não é referente à eleição atual, né, onde ele saiu derrotado, mas à eleição anterior, ok? Ele disputou com Hillary Clinton. Então, veja só, pequeno texto aí tirado do site UOL, ok? Onde diz o seguinte: como funcionam as pesquisas eleitorais
e por que são confiáveis. Então, texto breve aqui é o seguinte: você já deve ter ouvido o comentário: não conheço ninguém entrevistado pelo Datafolha ou pelo Ibope. Bom, aí o autor do texto se questiona, né? Isso é suficiente para deixar de acreditar nas pesquisas eleitorais? Ou seja, não conhecer pessoas que foram entrevistadas por um instituto de pesquisa? Como não é possível entrevistar periodicamente os cerca de 148 milhões de eleitores, o total do Brasil, né? Os institutos trabalham com uma amostra que, numericamente, consegue representar a totalidade. Então, isso a gente vai discutir com maior cuidado ainda nessa aula, tá certo? A questão de amostra, né? A questão da população, por aí vai. Um grupo de pessoas sempre indicará uma tendência. Um grupo de pessoas sempre indicará uma tendência, um comportamento, tá certo? Ao pegar essa amostra e ter conhecimento básico de alguns programas, ele fala aqui programas que auxiliam estatística, tá certo? É possível colher o posicionamento de 2.000 pessoas e projetar essa tendência para 200 mil, para 200 milhões e até o infinito. O que está dizendo é o seguinte: você pega a tendência mostrada por uma parte da população, tá certo? Por um pequeno grupo, e você consegue projetar dentro de uma margem de erro, você consegue projetar esse posicionamento para um grupo bem maior, tá certo? Essa ideia do estatístico André Calassa, né? Um estatístico relativamente famoso, conhecido aqui no Brasil. Mas veja só, mas o que é estatística? Não é? A estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise e da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos, tá certo? Eu queria dizer o seguinte, que as pesquisas estatísticas elas são confiáveis, né? Se não fosse, não se utilizariam delas, certo? Elas não teriam a credibilidade que têm, porque elas utilizam como, não é, como base científica uma área do conhecimento chamada de estatística, ok? Que no nosso curso nós vamos ver a parte básica dela, tá certo? As principais ferramentas, né? Como é que se faz uma pesquisa, não é? Ok? E por aí vai, tá certo? Nós iremos aprender os elementos básicos da estatística. Conceitos básicos. Primeiro conceito, e muito importante dentro da estatística básica, é o conceito de variáveis estatísticas, tá certo? Na matemática comum, na matemática corrente, a gente conhece variável como sendo uma letra, né? A variável x, a variável y, ok? Dentro de estatística, esse conceito de variável é um pouco diferente, tá certo? O que é que seriam as variáveis dentro da estatística? Seria o seguinte: em estatística, uma variável é uma característica dos elementos da amostra que nos interessam averiguar estatisticamente. Uma variável estatística é uma característica que admite diferentes valores por cada unidade estatística, tá certo? Trocando em miúdos aí, explicando melhor, a variável estatística é aquilo que se pergunta quando se vai fazer uma pesquisa. Então, se alguém chega na sua casa fazendo uma pesquisa, por exemplo, perguntar qual é a sua idade, a idade é uma variável, tá certo? Qual é o seu sexo? O sexo é uma variável, né? Quantas pessoas moram na sua casa? É também uma variável estatística. Então, variável estatística, a grosso modo, seria tudo aquilo que é perguntado dentro de uma pesquisa estatística, tá certo? E essa variável, a ideia de variável aí, ela reside exatamente em que esse elemento, ele aceita diversos valores, né, dentro desse conceito. Por exemplo, a variável idade. Nem todo mundo vai dizer, por exemplo, que eu tenho 30 anos. Então, algumas pessoas vão dizer, eu tenho 30, eu tenho 31, eu tenho 32, eu tenho 33, por aí vai. Então, perceba que essa caixinha aí, idade, ela aceita vários valores dentro dela, tá certo? Então, daí é que vem o nome variável estatística. Ok? Então, como exemplo aí, ele mostra, olha, como exemplos de variáveis utilizadas em uma pesquisa estatística: idade, sexo, grau de instrução, renda, tipo de moradia, etc. Certo? Beleza? Então, variáveis quantitativas. Então, veja, essas variáveis estatísticas, elas são praticamente infinitas.
mas nós podemos dividi-las ou subclassificá-las em variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Então, primeiramente, vamos para as quantitativas. O que seria uma variável quantitativa? Como o próprio nome já indica, quantitativo está relacionado a um valor numérico, tá certo? Então é o seguinte, a altura de uma pessoa, o número de espécies de animais de um ambiente, etc. Mas veja só, explicando de maneira bem fácil, a variável quantitativa é aquela que quando a pessoa lhe pergunta, você responde com um número. Então se alguém pergunta qual é a sua idade, você vai dizer um número, né? Qual é a sua altura? Você vai dizer um número. Quanto você pesa? Você vai dizer um número. Quantas pessoas moram na sua casa? Você vai dizer um número. Então esse tipo de variável aí são o que a gente chama de variáveis quantitativas. Ok? Beleza? Se existem as quantitativas, existem também as qualitativas. Ok? O que seriam as variáveis qualitativas? Elas estão relacionadas a uma qualidade ou um atributo. Como assim? Quando alguém lhe pergunta qual é o seu sexo, você diz um número? Não, você diz masculino ou feminino. Ok? Isso é um atributo, uma qualidade. Okay? Outros exemplos. Grau de instrução. Se alguém lhe pergunta, qual o seu grau de instrução? Aí você vai dizer, eu estudei o ensino fundamental completo, eu estudei o ensino médio completo. Então você não diz um número. Beleza? Então é o seguinte, uma variável quantitativa, a quantitativa primeiramente, por sua vez, ela pode ser subclassificada, tá certo? Ela pode ser subclassificada em variável quantitativa discreta, cuidado aí, quando pode assumir certos valores, em geral números inteiros. Como assim? Então veja só, o número de clientes de um restaurante, a quantidade de alunos matriculados em uma escola, o número de atendimentos em um hospital. Veja, é assim, se eu pergunto a você, quantos irmãos você tem? Se você não tiver nenhum, você vai dizer 0. Se você tiver um irmão só, você vai dizer 1. Se tiver 2, você vai dizer 2. Mas assim, você nunca vai dizer, eu tenho 2 irmãos e meio. Vai? Não vai, tá certo? Então, existem certas variáveis quantitativas que a gente diz que elas são discretas, que elas sempre assumem valores inteiros, tá certo? Então, e existem outras que assumem valores quebrados, digamos assim. Então, veja só, as outras que assumem valores quebrados, elas são as variáveis quantitativas contínuas. Então, quando pode assumir valores dados em um intervalo real. Então, se eu pergunto aí, qual é a massa de uma pessoa que nós conhecemos como peso, né? Você pode dizer, eu tenho 72 quilogramas, ou você pode dizer, eu tenho 72,5 quilogramas, ou você pode dizer, eu tenho 72,58 quilogramas, tá certo? Tudo isso é aceitável, mas se eu perguntar, em um certo local, existiam 72 pessoas, está certo, não está? Mas se eu disser, em um determinado local, existiam 72,5 pessoas, não está certo, porque não vai ter ali metade de uma pessoa. Está entendendo? Então, a variável quantitativa contínua, ela aceita valores quebrados assim com vírgula. Enquanto que a discreta, ela só aceita valores inteiros. Certo? Quantas quantos irmãos você tem, quantas pessoas moram na sua casa, né? Sempre valores inteiros, valores que não podem ser fracionários. Essa é a discreta. E a contínua aceita valores fracionários, valores decimais. Tudo beleza? Uma variável qualitativa, agora a gente vai tratar das variáveis qualitativas. Uma variável qualitativa pode ser classificada em variável qualitativa ordinal. Como assim ordinal? Quando se refere a uma categoria, mesmo não sendo numérica, pode ser ordenada. Então é assim, o nível de desenvolvimento de um país, alto, médio e baixo. Então veja só, perceba que essa variável ela não é quantitativa, não é? Mas os valores podem ser ordenados. Então se o nível de desenvolvimento de um país ele é alto, digamos assim, é melhor do que o nível médio. E o nível médio é melhor do que o nível baixo. E por aí, velho. Tem uma gradação aqui, tem uma ordem, né?
Ou então uma patente militar, por exemplo. Então tem o soldado, tem o cabo, não é? Tem o sargento, tem o tenente, tem o capitão. Perceba que não são valores numéricos. Se eu perguntar a um militar qual é a sua patente, aí ele vai dizer um valor que não é um valor numérico, mas que esse valor, mesmo sendo qualitativo, mesmo sendo um nome, esse valor vai ter uma gradação, ele vai ter, digamos assim, um valor, ele vai ter um certo diferencial de valor, ok? Porque o tenente é um posto mais alto do que o sargento, por aí vai, do que o soldado, tá entendendo? Então, as variáveis qualitativas ordinais, mesmo sendo variáveis qualitativas, elas têm valores que podem ser ordenados, certo? A gente pode colocar em ordem, beleza? O que seriam as variáveis qualitativas nominais? São aquelas mais comuns, não é? É aquela que não é numérica e tampouco tem uma ordenação subjetiva. A gente não pode ordenar. Por exemplo, se a gente pergunta, fugindo um pouquinho desses exemplos aqui, se eu pergunto qual é o seu sexo, alguém vai dizer é masculino, outras pessoas vão dizer é feminino, mas a gente não pode ordenar, a gente não pode dizer que o masculino é melhor do que o feminino, ou que o feminino é melhor do que o masculino. Tá entendendo? Aí não tem ordem aí. Ou se eu pergunto qual é a sua cor predileta, alguém pode dizer azul, outro pode dizer vermelho. O azul é melhor do que o vermelho? Não. Existe alguma gradação aí? Não. Então isso é apenas uma variável qualitativa nominal, tá certo? Não existe ordem entre os valores. Então, é o seguinte, continuando aí. Resumindo aí toda essa ideia, tá certo? Para gente consolidar o que foi discutido. Então veja, variáveis estatísticas, né? As variáveis podem ser o quê? Elas podem ser quantitativas, quando podem ser representadas por um número, ou qualitativas, quando são representadas por uma palavra, ok? As quantitativas, por sua vez, podem ser discretas, quando só aceitam valores inteiros, certo? Ou contínuas, quando aceitam valores numéricos fracionários, decimais, beleza? As qualitativas podem ser o quê? Ordinais, no ordinal, quando a gente pode ordenar as categorias, ok? Soldado, cabo, sargento, por aí vai, não é? Certo? Nível de estudo, ensino fundamental, médio, superior, ok? Veja que a gente consegue ordenar os valores, ordenar as palavras, tá certo? E o nominal simplesmente é aquela variável qualitativa onde a gente não pode ordenar, não é? Em que os valores, em que os nomes citados, eles não têm nenhuma predileção com relação ao outro. População, outro conceito aí muito importante dentro da estatística, tá certo? Toda pesquisa estatística ela tem como alvo uma população, não é? Agora, cuidado, muito cuidado. Cuidado para não confundir o conceito de população em estatística com o conceito de população em geografia, certo? A população em geografia pode ser utilizada como população em estatística, mas nem toda população em estatística é uma população em geografia. Então é o seguinte, em geografia a população é um conjunto de habitantes de determinado lugar, região ou país, por exemplo, certo? Beleza. Em estatística, uma população é um conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão ou experimento. Alguma questão ou experimento, no caso aí, uma pesquisa. Não é? Isso é também chamado de universo estatístico. Beleza? Por exemplo, o conjunto de todas as estrelas da galáxia nós podemos chamar de população. Tá certo? Não é? Ou seja, o conjunto de carteiras de uma sala de aula nós podemos chamar de população. Ok? O conjunto de ventiladores de uma empresa que fabrica ventilador, nós podemos chamar de população de ventiladores. Em estatística isso pode ser dito, ok? Então, são conceitos diferentes, tá certo? Então, em estatística, a população é qualquer conjunto de dados, não é? Então, esse é o conceito aí de população em estatística, beleza? Amostra. Qualquer conjunto cujas propriedades são estudadas com o objetivo de estendê-las a outro conjunto do qual é considerado parte.
fração representativa de um universo estatístico. Então, na verdade é o seguinte, trocando em miúdos aí, para você entender de forma muito fácil, o que é uma amostra? Uma amostra é uma parte de uma população. Ok? Isso é muito utilizado principalmente nas pesquisas eleitorais. Nas pesquisas eleitorais, é claro que devido à emergência da coisa, não é? Ou seja, a rapidez que deve acontecer, não se pode, por exemplo, é inviável, né, você pesquisar toda a população de uma cidade, toda a população de um estado ou toda a população de um país para saber qual é o candidato predileto dessas entidades, né? Geralmente pega-se uma amostra, aí que vem a grande discussão. Essa amostra ela é suficiente para aferir a preferência de uma população? É sim, porque aí eles utilizam uma série de critérios, não é? E tiram uma conclusão para aquela amostra, e a conclusão que é tirada para aquela amostra pode ser estendido, tá certo? Para uma população maior, ok? Isso é feito de forma muito criteriosa, de forma muito cuidadosa. Quando se faz dessa maneira, uma amostra bem feita é confiável. Pode-se tirar conclusões a partir daí. Beleza? Esquematicamente, veja só, eu tenho aí a população, né? P de população aqui, esse círculo maior. Quando a gente pega uma parte da população, nós chamamos de amostra, não é? Sendo que a amostra sempre está contida na população. Beleza? Tranquilo? Bom, esses conceitos que nós discutimos, né, são os conceitos básicos de estatística. Ok? Mais adiante a gente vai discutir a ideia de média, de moda, de mediana, não é? Que é os conceitos que são englobados aí na estatística básica 1. Mas veja, a nossa atividade principal em estatística básica 1 vai ser a gente simular uma pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa, tá certo? A gente vai aprender a fazer pesquisa em todos os seus níveis. Como assim? A gente vai coletar dados, a gente vai organizar dados e a gente vai também apresentar esses dados, tá certo? Eu estou pensando aí em fazer uma atividade em grupo. Sei que alguns estão em aula remota, não estão presencialmente, mas a gente pode fazer um formulário pedindo que vocês montem os grupos, ok? E a partir daí vocês vão fazer o trabalho, vai ser o nosso principal trabalho, tá certo? Já que como nós estamos à distância, prova não é um elemento assim tão eficiente nesse caso, nós vamos fazer um trabalho aí e que vai valer a maior nota, tá certo? Mas assim, os exercícios também vão ser importantes, ok? Mas veja só, como vai ser aqui a nossa pesquisa simulada? Vai ser o seguinte, eu irei fazer a pesquisa com o segundo ano A, B, C e D, que são as turmas, B, C, D e E, que são as turmas que eu leciono, né, matemática. E eu irei disponibilizar lá no questionário, lá no formulário, um questionário, tá certo? E esse questionário terão as variáveis da pesquisa. Então a gente vai partir logo da entrevista em si, digamos assim, tá certo? Da pesquisa, não é? E quais são as variáveis? Para a gente não estar perdendo muito tempo, eu já elenquei aqui uma série de variáveis, não é? Que talvez sejam do interesse de vocês, tá certo? Então, por exemplo, a primeira variável a ser pesquisada, a variável idade. Não se preocupe que quando eu divulgar aqui os questionários após a coleta de dados, não vai ter o nome de ninguém. Então você pode colocar a sua idade lá sem nenhum problema, tá certo? Variável sexo. Então você diz aí qual é o seu sexo tal, né? Já que nós temos meninas e meninos na sala e tal. Então é o seguinte, a variável turma, eu não vou colocar a variável série porque todo mundo é segundo ano, mas a variável turma pode ser B, C, D ou E, certo? Cor, etnia, não é? Então aí refere-se não à sua cor predileta, mas assim a cor a qual você se declara. Eu sou branco, eu sou negro, eu sou pardo, não é? Por aí vai. Número de irmãos, você não vai contar com você. Professor, eu não tenho nenhum irmão. Então coloca 0 lá, tá certo? Na resposta. Mas se você tiver um irmão, coloque lá o valor direitinho. Tem internet em casa?
Você disse sim, essa resposta vai ser sim ou não, certo? Se você tem internet em casa, apenas se você responder sim, vou responder a seguinte. Se você tem internet em casa, a sua internet é Wi-Fi ou é dados móveis, aquele de celular, certo? Comida predileta, você vai dizer aí qual é a sua comida predileta. Time que tosse, aqui uma observação, tá certo? Para não ficar muito abrangente aí as respostas, eu peço a vocês que citem apenas times de Pernambuco. Náutico, Santa, Sport, Salgueiro, não é? Vitória, os times aqui de Pernambuco. Por que isso? Porque para não ficar muito extenso as respostas e na hora de montar, da gente organizar os dados, não é? Os dados não conseguirem ser organizados. Porque se a gente for citar os times do Brasil, os times do mundo, não é? Então é um universo muito amplo, ok? Então, por favor, citem apenas times de Pernambuco. Cor predileta. Você diz aí qual é a sua cor predileta, branco, preto, azul, né? Rosa, por aí vai. Religião, qual é a religião que você professa? Né? Eu sou católico, eu sou protestante, não é? Eu sou bandista, eu sou espírita, por aí vai. Ok? Política. Então, como a gente está no momento assim político, então veja só, não se preocupe que eu não vou perguntar aqui qual é o seu candidato predileto não, viu? É apenas uma questão assim, mais conceitual. Então veja só, eu sei que muitos não têm maturidade ainda para discutir questões sobre espectro político, mas assim, esquerda e direita, né? Mas assim, alguns têm, certo? Então, trocando, sendo bem sucinto, bem resumido, seria o seguinte: os políticos e os governos de esquerda, eles pregam mais assim uma participação maior do Estado na vida das pessoas, né? Eles são muito favoráveis assim a programas sociais, tipo Bolsa Família, ProUni, não é? Defendem que a educação seja pública, defendem que a saúde seja pública, não é? Coisas desse tipo, tá certo? Os políticos e governos de direita, eles pregam que eles dizem que a educação, por exemplo, e a saúde pública são de péssima qualidade. Então eles defendem que as pessoas tenham dinheiro e que possam pagar uma educação, não é? E que possam também pagar um plano de saúde, tá entendendo? De acordo com a preferência das pessoas. Por isso que eles são assim mais preocupados com a economia. Eles acham que se ele melhorar a economia, não é? As pessoas vão ter dinheiro e vão poder pagar esses serviços, tá certo? Logo, eles defendem uma menor participação do Estado na vida das pessoas, tá certo? Geralmente direcionadas pelo mercado, na visão do político de direita, ok? Isso não quer dizer que direita seja melhor do que esquerda, nem que esquerda seja melhor do que direita, tá certo? Isso não quer dizer também que os políticos de direita não são preocupados com programas sociais. E isso não quer dizer também que os políticos de esquerda não são preocupados com a economia. É apenas uma questão de prioridade. Beleza? Então vamos lá. Gênero musical. Você vai dizer aí qual é o seu gênero musical predileto, se é brega, se é sertanejo, se é rock, se é... Aí vai depender se é forró, não é? Aí vai depender da sua predileção. Ok? Gênero de filme. Você vai dizer se é terror que você gosta, se é suspense, se é romance, né? Se é ação, por aí vai. Altura, você vai dizer a sua estatura. Professor, não sei a minha altura. Chute aí um valor aproximado, tá certo? Sem nenhum problema. Matéria predileta. Qual é que você prefere? Matemática, você prefere física, você prefere química, biologia, língua portuguesa, inglês, né? Diga aí qual é a sua matéria predileta. Hobby, o que é que você gosta de fazer quando você não está não está ocupado com nenhuma tarefa, né? Você gosta de fazer o quê? Você gosta de ler, você gosta de assistir filme, você gosta de passear, né? Diga aí. Marca de celular, qual é a marca de celular que você prefere? Se é Samsung, né? Se é LG, ok? Se é Xiaomi, veja aí qual é a marca de celular que você mais gosta. Bairro, em que bairro você mora? Aqui uma observação. Professor, eu moro na zona rural. Se você mora na zona rural,
você coloca lá zona rural, certo? Você mora na zona urbana, você vai dizer, se eu moro na Vila Boa Esperança, eu moro no Matadouro, eu moro no centro, eu moro na Salina, eu moro na Rua do Campo, que é o bairro Campo, a gente conhece como Campo, tá certo? Por aí vai. Tipo de leitura, o que é que você gosta de ler? Você gosta de ler didáticos? Você gosta de ler jornais? Você gosta de ler o quê? Você gosta de ler livro de romance? Não é? Que é literatura em geral? Aí você quem sabe, certo? Se você não gosta de ler, bota nenhum, certo? Estuda quantas horas por dia? Um valor aí importante, né? Então, quantas horas você se dedica a estudar, certo? Então essas são as variáveis que eu elenquei, ok? Espero que sejam suficientes. Essas variáveis, elas serão sorteadas aí para os grupos. E cada grupo vai trabalhar com uma, duas ou três variáveis, não é? De forma específica, ok? Então vamos lá para o formulário.